o incêndio. Em Teresina, 7 horas e 21 minutos, a gente conversa a partir de agora com o superintendente de gestão da Rede de Média e Alta Complexidade da Secretaria Estadual da Saúde, a CESAP, e também membro do COI, é o Alderico Tavares, que vai conversar com a gente a partir de agora. Bom dia, Alderico. Ontem a gente recebeu a informação, a notícia divulgada que a Secretaria de Estado da Saúde recebeu, né, do Ministério da Saúde 25 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca para imunização contra a Covid-19. Nesse primeiro momento, eu queria que a gente começasse conversando justamente que também está prevista a chegada de doses da Coronavac, né, cerca de 15.400 novas doses, que vão ser destinadas ao público de idosos acima de 80 anos, né? Isso? Bom dia. Bom dia. Assim, da dose da AstraZeneca foram 27 mil e da Coronavac 15 mil, certo? A AstraZeneca ela vai ser utilizada as 27 mil doses por completo em todo o público-alvo, e a questão da Coronavac são os 15 mil, em que esses 15 mil engloba a primeira dose e a segunda dose com 28 dias. Certo, muito bem. E aí, então, com essa nova remessa, o Piauí começa essa nova fase para um novo público, atendendo aí ao plano que foi montado de imunização no estado. Sim, a gente já vai atingir esse público-alvo acima de 80 anos em todo o estado, em que a gente obedece rigorosamente o CISPNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que a cada semana muda pelo Ministério da Saúde. E a gente está cumprindo rigorosamente as determinações do Ministério da Saúde. Muito bem. A gente divulgou, inclusive, no início do programa de hoje, a questão da alta, né? Tanto no número de casos e óbitos que têm sido registrados diariamente no Piauí, as notificações, assim como a ocupação dos leitos, tanto clínicos quanto de UTI em todo o estado. Nesse sentido, foi divulgado já um novo decreto, né, que traz aí medidas mais restritivas, como o toque de recolher e também o lockdown aos finais de semana em todo o estado do Piauí. Ontem, então, teve início esse primeiro dia. Como é que a CESAP, né, e todo o comitê de emergência tem acompanhado, então, essa aplicação do novo decreto? Assim, só para exemplificar a nossa preocupação, nós já estamos no sétima semana em que nossas taxas de ocupação dos leitos de UTI, que são os pacientes mais graves, eles ocupam acima de 85%. Hoje, nós temos 234 leitos públicos somente em todo o estado, sendo que essa taxa de ocupação está 75%. Quando eu venho aqui para a capital, eu só tenho a oferecer à nossa população 131 leitos de UTI com a taxa de ocupação de 84%. Quando eu tiro desses 131, quando eu tiro 18 leitos de UTI, que são 12 leitos da maternidade Evangelina Rosa, exclusivo para gestantes com Covid, quando eu tiro os 6 leitos do hospital infantil, que é exclusivo para crianças com Covid, eu fico com 113 leitos adultos, com a taxa de ocupação de 88%. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem e que a gente, sempre publicizou essa preocupação, esse sinal de alerta, e o que é que vem acontecendo também nos estados vizinhos, ou nos 18 estados do nosso país, em que estão com alerta máximo, outros estão sem leitos de UTI a oferecer à população. Aí a gente lança mão de duas medidas, as medidas restritivas e a vacina. Já visto que se a gente tivesse um maior percentual de pacientes vacinados, a gente diminuiria o número de internações. Isso é comprovado cientificamente. Então, a gente lançou mão das medidas restritivas e por isso aí o novo decreto do governador.
Doutor, eu gostaria de saber do senhor se as medidas adotadas pelo governo do estado são suficientes, já que os cientistas, já que os senhores já tinham orientado um lockdown mais rigoroso, um lockdown atingindo as atividades no dia a dia, uma paralisação mais rigorosa. Saber se essa decisão, a segunda decisão, é suficiente para o controle da doença. Assim, a gente tinha orientado medidas mais restritivas, entendeu? Medidas mais enérgicas para que acontecesse a diminuição do número de contaminados, mas como é que se diz, foi-se realizado um COI ampliado em que como é que se diz, é presidido pelo senhor, excelentíssimo senhor governador, onde tem participação da Prefeitura Municipal de Teresina, a Assembleia, Tribunal de Justiça, os Ministérios Públicos Federais, e houve, como é que se diz, o consenso de medidas de toque de recolher e os finais de semana para a gente avaliar nessa primeira semana. E se essas medidas iniciais não forem suficientes para a gente chegar a um conforto de segurança. O que seria esse conforto? Uma taxa de ocupação dos leitos de UTI abaixo de 50%. Talvez a gente possa sugerir outras medidas que possam apertar mais, limitar mais as condições para que a gente possa ter uma segurança no nosso estado. Doutor, uma coisa que as pessoas estão muito questionando nas redes sociais, essa questão foi desativado um hospital de campanha e realmente eu acho que não dava para perceber que ia ter uma segunda onda tão vigorosa, e agora nós não temos esse hospital de campanha que a gente já tinha com folga em alguns casos aqui no Piauí, não sofreu na primeira fase essa agonia que está enfrentando agora, porque também tinha esse hospital. Eu quero saber por que ele volta aquele do Verdão, por que foi desativado. E outra coisa, eu lembro que doutor, eu acompanho, faço todo dia a matéria do boletim, né? Não lembro que desde o início até agora, acho que só um dia eu não fiz porque eu tinha que viajar, mas todo dia eu faço. E eu vi uma coisa, por que está durando tanto tempo dos pacientes internados? E também queria saber do senhor se tem já uma variante nova aqui no Piauí. Sobre a variante já existe no nosso país, a variante já foi confirmada aqui aqui no nosso estado com a vinda dos pacientes de Manaus, e houve aquele caos em Manaus e houve a importação de 30 pacientes aqui para tratamento aqui no hospital universitário. Sobre a questão dos hospitais de campanha, qual foi a necessidade do hospital de campanha? A gente não estava numa pandemia em que o pico foi em maio, junho e julho no nosso estado de 2020, em que a nossa rede estrutural, a rede hospitalar, tanto federal como municipal e estadual, e os hospitais privados não estavam preparados. E justamente esse hospital de campanha, o Lar da Fraternidade, o Badminton e o Hospital Verdão do estado, eles foram mesmo assim o primeiro momento para ter uma quantidade suficiente e imediata para atender pacientes de baixa complexidade, pacientes estáveis clinicamente, que lá só existia tratamento clínico e leitos de estabilização, e não leitos de UTI. Então, era enquanto a gente ajeitava a rede. E teve o seu papel de atender essa população. Nós não tivemos pacientes no nosso estado sem atendimento. Tinha vários hospitais de campanha aqui na capital, teve o hospital que ainda tem lá com 34 leitos, a Promédica lá em Parnaíba. Então, isso aí foi um primeiro momento em que esses pacientes foram atendidos. Enquanto a gente melhorava a rede, as UTIs, rede de gases, melhorar a estrutura de imagem para poder atender esses pacientes. Hoje, o papel como é que se diz, do hospital de campanha não cabe mais nessa situação. Assim, o que a gente tem, esses aumentos de contaminados, tanto de tratamento clínico, esse aumento desses pacientes graves, em certa parcela muito grande, a nossa população que banalizou as regras de higiene sanitária, banalizou todas as recomendações do COI e dos órgãos sanitários.
Então, a gente tem um aumento de contaminação, a gente tem um aumento de pacientes graves. Antes, a gente tinha pacientes idosos, muito na nossa UTI. Hoje, nós temos paciente jovem. Quem é esse jovem? É o jovem obeso, é o jovem que vai para a balada, é o jovem que se contamina, é o jovem que tem alguma comorbidade, ele é hipertenso, ele é diabético, em que ele precisa de leitos de UTI. Doutor, em relação a essa questão da demora, o que está acontecendo? Por que eles estão demorando mais tempo para ser recuperados e permanecendo mais tempo nas UTIs e leitos clínicos? Hoje, a questão da demora desses pacientes, a média de permanência de um paciente desse é de 3, 4 semanas. Hoje, como é que vocês, a média, como é que vocês, as equipes de terapia intensiva já estão amadurecidas, já sabem melhor tratar a doença. Então, a gente como é que se diz, tem uma maior permanência desses pacientes em que, como é que se diz, o tratamento intensivo melhora ainda o paciente. Isso como é que se diz, tem vários N's aí que possam passar uma maior permanência desses pacientes na UTIs. Antes, na hora que o paciente chegava com insuficiência respiratória, eles logo eram entubados, entendeu? Esses pacientes. Hoje, não. A gente tardiza mais a necessidade de protela uma intubação nesse paciente. Haja visto que a intubação no último caso, da insuficiência respiratória. Tá certo, então, a gente agradece que conversou agora com o Dr. Alderico Tavares, ele que é superintendente de gestão da rede de média e alta complexidade da Secretaria Estadual da Saúde aqui do estado do Piauí. E também membro aí do COI, que faz aí todas essas levantamentos e também demandas e acompanhamento da Covid-19 no estado do Piauí. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia. Em Teresina, 7 horas.